E aí, pô, meu Deus, vamos lá enviar com a pessoa que não limpou o óculos pra fazer a live. Bora assuntar? Vamos falar vários assuntinhos. Ontem não deu tempo pra fazer live, eu tava muerta. Ontem teve eclipse, não é verdade? O mundo parou pra ver o eclipse. E aí ontem eu falei sobre vários assuntos, né? Sobre a questão, a gente tá refletindo muito, sobre a questão do atendimento do cachorro e sobre a questão das mães autistas, né? Da questão do LOAS e etc, etc. O que acontece? Eu sou mãe de autista, né? A minha filha tem 28 anos. Só que no meu tempo era retardo. Tinha o retardado e o normal. Era assim que tratava. Não tinha nome, não tinha documento, não tinha benefício, não tinha nada. Continuo sem ter. Não recebo nada do governo, nunca recebi nada. Sempre foi tudo muito pago, sempre foi tudo muito caro. Só que o ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que as pessoas acham que isso é uma esmola, né? Eu tive a minha filha, eu fazia 7ª série e eu não conseguia terminar os meus estudos, eu não conseguia desenvolver uma carreira, eu não conseguia trabalhar. Por quê? Porque eu tinha que estar cuidando dela. A minha filha tinha 20 convulsões por dia. Tomava medicamentos caríssimos. Então eu pagava a faculdade, ou eu pagava o remédio dela. Ou eu pagava minha carteira de motorista, ou pagava o remédio dela. E assim vai indo. Então quando a gente fala da questão econômica, né, a gente fala isso não vai afetar o homem, por exemplo. O pai dela terminou a faculdade, fez concurso público, trabalhou, porque é sempre a prioridade, a carreira é sempre prioridade para o masculino e a maternidade é sempre prioridade para o feminino. Então, a mãe de autista, ela tá sempre no último lugar da lista. Então, ela precisa cuidar da casa, cuidar do filho, desenvolver o filho, dar suporte para o marido e, se der tempo, se sobrar, depois que o filho crescer, se ele melhorar, ela pode fazer alguma coisa, né? E é por isso que eu trabalho online. Quando eu falo que eu trabalho com educação online, eu falo sobre isso. Por quê? Quando eu tinha que ir para a faculdade, quando eu tinha que ir para a escola presencialmente, obviamente eu não conseguia ir. Por quê? Primeiro, eu tinha uma filha doente. Segundo, eu não tinha com quem deixar ela. Não só pela questão econômica, mas também pela questão de não é todo mundo que fica, não é todo mundo que cuida. Não é uma pessoa que você paga ali um babysit em 2, 3 horas e sai. Não. Você tem tanto a questão do dinheiro, como você tem a questão da disponibilidade. Não é uma criança que você pode deixar com qualquer pessoa. Quando eu migrei para a educação, online, eu sou uma pessoa do tempo do Telecurso 2000. Eu sou super do tempo do Telecurso 2000. Eu amava assistir às aulas do Telecurso 2000. E eu achava muito mais legal, eu aprendia muito mais com o Telecurso 2000 do que sentada 5 horas numa sala de aula. Então eu sempre acreditei que a questão do vídeo, do áudio, podiam ser ferramentas de educação, porque eu vivi isso no tempo que não existia nada do que a gente está vivendo hoje. E principalmente pela questão do tempo e do deslocamento, né? Para uma mãe sair de casa não é uma coisa fácil. Para ela sair de casa e não poder levar o filho é uma coisa mais difícil ainda. Para ela poder estar 4 ou 5 horas em um lugar é quase impossível. Tá? Uma mãe de autista, ela não tem 4 ou 5 horas para estar numa faculdade sentada estudando. E se ela conseguir o deslocamento do tempo, porque ela tem que deixar o filho com alguém, se deslocar, estacionar, se ela conseguir isso, a cabeça dela também não tá lá. Porque ela não tem a cabeça livre por 5 horas. Depois de meia hora ela já está pensando em 1000 coisas. Então a aprendizagem dela, mesmo que ela esteja lá fisicamente, também é afetada pelos fatores do estresse, né? E eu vivi muito isso, porque eu fiz até o 2º grau, né? Eu engravidei na 7ª série, então até para eu terminar o 2º grau foi difícil para fazer uma graduação. Hoje a educação online é sim uma porta de oportunidade para muitas mulheres, principalmente, para muitas mães, principalmente. E quando eu falo de educação, quando eu fico chateada com o marketing digital, é porque é o seguinte, eu comprei um curso aqui de Cloud, né? Quando eu comprei um curso de Cloud, e aí uma das aulas de exercício, a mulher passou 1h20 fazendo pitch de venda. Colocando depoimento, fazendo pitch de venda das pessoas. Cara, tu tirar 1 hora de uma mãe é desumano. É desumano tu tirar 1 hora, tu tirar 20 minutos, tu tirar 40 minutos de uma pessoa que é mãe. Mais ainda se ela tem mais de um filho, mais ainda se ela tem um filho com deficiência, porque aquela 1 hora pra ela é um mundo. É muita sacanagem essa galera que faz aula que só conversa besteira,
que conta a vida inteira, que faz depoimento. Cara, você não tem o direito de tirar 1 hora de uma mãe. É muita sacanagem, é desumano. Você corta aquela pessoa no meio, é o tempo que aquela pessoa tinha pra dormir, pra comer, sabe? E ela parou a vida pra te escutar, cria vergonha na tua cara. Eu tenho ódio. Tenho ódio porque a gente sabe cada minuto da nossa vida como é suado, como é, né, organizado ali. Quando eu faço o Pandora, eu faço a avaliação pedagógica das aulas justamente por isso. Eu sei que muita gente enriqueceu na pandemia, né, com um iPhone aqui, uma cortina atrás e falando um monte de besteira. O público feminino não é esse, tá certo? Isso não é educação, isso é distração. Distração é eu fazer qualquer conteúdo que fala o que tu quer ouvir. Isso é distração. Educação é eu transmitir para você algum tipo de conhecimento ou construir com você algum tipo de conhecimento que serve para você e que serve para as pessoas ao seu redor, que vai trazer mudança na sua vida, tá? Distração, entretenimento é outra coisa, tá? Eu não trabalho com essa galera, eu trabalho com educação. Tanto que por isso que eu fui estudar educação, fui estudar um monte de coisa. Tá? Para poder ensinar, para poder... Um depoimento que eu tenho muito comum, quando eu ensino terapia, ensino constelação, eu estou ensinando questão de comunicação, as pessoas falam assim, nossa, Liliane, mas que quando você fala fica tão claro. Gente, eu não nasci assim, não. Eu estudei para ser assim, para estruturar o que eu vou dizer de uma forma clara, objetiva e consequência, para que você possa entender. Porque senão eu estou falando sozinha, entendeu? Eu só estou falando sozinha. Não adianta eu ficar falando bonito. Falar bonito não gera no outro crescimento e mudança. Falar bonito gera em mim audiência e plateia. Falar bonito é bom para mim. Falar prático, objetivo, organizado é bom para o outro. Tem uma diferença bem grande, tá? Tem uma diferença bem grande nisso aí. Então, trabalhar com aprendizagem vai mexer com todas essas camadas. E quando eu trabalho com terapia, quando eu dou aula de terapia, quando eu vou, né, fazer formação, isso é muito perigoso. Por quê? Porque se as minhas palavras não estiverem muito claras, o meu cliente, a pessoa que aprendeu comigo, vai fazer besteira com outra pessoa, porque ela vai atender outra pessoa. Eu trabalho com profissionais que atendem outras pessoas. Então, se a minha aula não for boa, se não estiver organizada, ele vai seguir os erros, tá certo? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês dos trabalhos de ontem. Ontem a gente fez... E aí, nessa história do atendimento do autista, né? Eu levo a minha filha, faço os acompanhamentos dela... E é uma demanda que eu sempre recebi, né? Vamos fazer a constelação do meu filho autista. Eu não faço. Por que você não faz, Liliane? Porque a mãe, a família da pessoa com autismo, com qualquer deficiência, já vive no headline. Já vive assim, no desespero. A gente tenta de tudo. De tudo. Eu tentei todos os tratamentos do mundo que você imaginar para minha filha melhorar, né? Quando a pessoa vem para mim para constelação, ela vem assim na última tentativa. Eu vou devolver para essa criança uma família com mais expectativa de melhora, com mais cobrança. É muito movimento da mãe chegar para o filho, e até constelação eu já fiz para ver se esse menino melhora e nada melhora. Como se eu fosse tirar um demônio de dentro dele, sabe? E ele fosse melhorar, o sintoma fosse reduzir. A gente precisa entender que a neurodivergência, o cérebro neurodivergente, ele funciona de diferentes formas. E quanto mais a criança cresce, maiores são as exigências. Só que o cérebro dela tá do mesmo jeito. Entendeu? O cérebro dela não avançou do mesmo jeito que as exigências avançaram. Então, a tendência do sintoma é aumentar, não é diminuir. Então, por exemplo, eu tenho uma criança com 7, 8 anos, até com 10 anos, se ela aprendeu a ler, a escrever, a fazer uma conta de somar, tá ótimo, para a família tá maravilhoso. Se ela tem 20 anos e ela não sabe fazer uma conta de cabeça, o mundo já não olha para ela com a mesma cara. Se ela tem 20 anos e ela não sabe organizar um documento, o mundo já olha para ela com outra cara. Não é mais suficiente ela ler e escrever. Ela precisa escrever dentro de determinadas normas de exigência, com um determinado arcabouço de conhecimento. Então, as exigências vão aumentando, certo? E o cérebro está igual, ele não acompanha. Então, a impressão que a gente tem é que a criança vai crescendo, alguns comportamentos vão melhorando, mas parece que ele vai ficando com mais dificuldade. Ele não vai ficando com mais dificuldade. As exigências vão aumentando e ele não consegue acompanhar. As exigências, quando ele era uma criança, eram menores. Por isso que ele conseguia ter um pouco mais de avanço. Então, tem várias camadas. Por isso que eu não faço essa constelação. Porque a família vem numa última esperança e eu não posso fazer isso, tá? Eu posso constelar o quê? A relação sua com esse sintoma, com essa chegada. Como é que é o histórico familiar?
como é trabalhar com os pais, né? O luto do filho perfeito. Meu filho não vai ser o que eu esperava que ele fosse. Esse abandono das expectativas, dos sonhos. Eu esperava que ele herdasse o consultório de advocacia, escritório de advocacia, porque ele carrega o meu nome, e o escritório tem o nome da família e ele não vai chegar lá. Então a família vai ter toda essa estrutura de despedidas para viver, né? Para se organizar. E isso é muito sofrido. Isso é muito sofrido, muito sofrido, muito sofrido. Né? Que a gente não carrega um filho, a gente carrega um saco de expectativas. Outro ponto que a gente fez ontem, foi maravilhoso. Ontem eu fiz a constelação do... Não fui eu que fiz, né? A Cris fez o atendimento do cachorrinho. A Cris é veterinária. Eu não sou veterinária, tá? Não é a minha praia. Não é a minha praia. Ela foi minha aluna de constelação. Eu não sei fazer esse trabalho. Se ela quiser vir ensinar, ela ensina. A Cris trabalha na África com gorilas, com um monte de coisa. Então, quando a gente vai trabalhar a questão do animal, a gente sabe que quando o dono adoece, o cachorro adoece. Quando a gente vai trabalhar com cavalo, as pessoas dizem assim, não sente medo, senão o bicho sente. Ou seja, o animal, ele capta muito bem as informações do ambiente. Né? A gente vê quando o dono quebra a perna e o animal começa a mancar assim junto. Né? Então tem o animal, ele absorve o ambiente e ele adoece pelo dono. Ele manifesta porque ele não sabe mascarar como a gente sabe. Ele não sabe ter o masking social que a gente tem. Então, quando um animal tem um quadro repetido de doenças, porque é normal a gente adoecer, todo mundo adoece, todo bicho adoece, quando ele tem uma repetição do mesmo sintoma, ou seja, ele adoeceu, a gente deu antibiótico, ele tá de novo com o mesmo sintoma. Deu antibiótico, tá de novo com o mesmo sintoma. Cara, tem alguma coisa aqui pra gente observar, por que ele tá tendo essa repetição, né? O que tá acontecendo. E quando a Cris fez o atendimento, a Cris não sabia da história, só sabia que o cachorro tinha lá o negócio da glândula, não sei de quê. Mas não sabia da história da vida da pessoa e tal, que nós na constelação não sabemos, né? E aí, ela falou exatamente as palavras que a dona do cachorro usava para descrever a situação. Eu digo, bicha, tu tem nossa. E aí eu não disse nada na hora, né? Fiquei calada. Deixei ela fazer o atendimento, eu só acompanhei e tal. Eu digo, minha filha, mas você não foi na jugular normal, não. E aí tem um outro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui, que eu quero explicar para vocês, que é o que o Nage escreve no livro dele, do Lealdades Invisíveis, que é se essa pessoa tem autorização de melhorar. Então a Cris fez um atendimento fantástico. Só que quando terminou o atendimento, a pessoa proprietária do cachorro me dizia, mas eu acho que não é isso não. Mas eu acho que é porque não sei. E começou a trazer um monte de histórias. E aí o que acontece? O animal não tem permissão de ficar bom. Ele não tem permissão de melhorar, por isso que repete o sintoma. Ele não tá livre ainda para ficar bom. Por quê? Porque existe um ganho da doença dele. Se ele ficar bom, essa pessoa vai tomar atitudes, não vai mais poder usar ele como desculpa para não fazer determinadas coisas. Entendeu? Tipo, se ele ficar bom, eu não vou mais me ocupar dele, então eu vou precisar absorver outras obrigações que eu não tô absorvendo porque eu tenho a desculpa que eu tô cuidando do cachorro. É a síndrome de Munchausen, né? Isso acontece com filhos também, etc. Mas é um trabalho muito legal, muito legal. A gente tá na turma do Além de Beth, a gente vai começar a turma do Constela Casa. Por quê? Porque a casa, gente, ela conta as nossas histórias. A casa, ela conta as suas histórias. Todas. O piso, a parede, a questão dos vazamentos, a questão das rachaduras, a dificuldade de venda, a dificuldade de compra, a facilidade de compra, tudo. O preço que ela é negociada, se ela vai dar lucro, se ela vai dar prejuízo nessa venda, os documentos, tudo isso conta a história daquelas pessoas, tá? Tudo. Eu vou contar uma história simples. Eu tenho um apartamento velho, acabado, capenga, cheio de problema, que eu preciso fazer uma reforma nele urgente, tarará, 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 tarará. Enfim, eu tenho lista de espera das pessoas para morarem nesse apartamento. Todo inquilino meu que entra lá, coitado, vai lidar com uma obra. Faz uns 10 anos que ele tá em obra, que eu já troquei piso, já troquei aqui, troquei aqui. Falta trocar a última parte, né? Todo mundo que entra lá quer morar lá.
e não quer sair. Eu digo, gente, desocupa que eu tenho que trocar o piso. Não, pode trocar comigo aqui dentro. Eu digo, gente, como que eu vou trocar um piso de um apartamento inteiro com uma pessoa dentro? Não, eu fico, pode deixar, eu fico. Eu durmo na minha mãe, não sei o que, mas eu não quero sair daqui, não. E é uma novela. Uma novela. Ninguém quer sair de lá. Para eu conseguir desalugar é uma novela. E para eu conseguir alugar é a briga da fila de espera. E não tem a menor lógica. Por quê? Porque no mesmo prédio tem outros apartamentos que estão muito melhores do que o meu. Né? Muito melhores. Mas as pessoas falam, ai, Leiliane, aqui eu me sinto tão em casa. Não parece um apartamento, parece uma casa. Ele tem uma egrégora muito boa esse lugar. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim. E eu vou ter imóveis de luxo, muito bom. Que as pessoas vão dizer, não gosto daqui. Não gosto daqui. Meu santo não bateu com esse lugar. Então é muito isso, né? A casa, ela vai refletir as nossas relações. Agora, para você fazer atendimentos de elementos, você estudar. Porque, por exemplo, a constelação do imóvel, ela tem a ver com o meta-elemento. Ela tem muito a ver com a constelação estrutural. A constelação do animal, ela já necessita de um conhecimento de animais. De como os animais funcionam, né, da organização deles, de alguns padrões e etc. Não é a mesma coisa que eu constelar pessoas. Ah, Leiliane, todos nós somos animais. Concordo com você, né? Concordo. Só que o meu cachorro come no chão, eu como na mesa. Ok? Temos diferenças, né? Ele dorme em qualquer lugar, eu só durmo só na minha cama. Não é assim? Então tem muitas diferenças, tá? Pra gente trabalhar. Mas enfim, lá vem meu marido me chamar, porque toda live ele vem me chamar pra fazer alguma coisa. Senão, não é marido. Tá? Então, o que é? Vamos embora. Para levar um voo? Sim.